Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco, e é com alegria que mais uma vez aqui estou, para o comentário da tarde. Como foi dito, o nosso tema hoje se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 17. Mas antes que a gente entre propriamente no tema, vamos ver quem era Mateus. Vamos conhecer um pouquinho desse discípulo. Mateus, que tinha como nome Levi, que foi o nome dado a ele por seus pais. Então, antes da conversão, como discípulo, ele chamava-se Levi. E ele era um coletor de impostos. Era um homem muito inteligente, um homem muito rico. E como a gente sabe, os coletores de impostos não eram bem vistos, nem pelos hebreus e tampouco pelos romanos. E a gente vai encontrar no próprio Evangelho de Mateus, quando ele conta em que ele estava sentado, Jesus passa por ele e diz, segue-me. Ele se levanta e acompanha Jesus. E a partir dali ele se converte e passa a se chamar Mateus, abandonando seu antigo nome de Levi. E Jesus vai para a casa de Mateus jantar com ele, outros coletores de impostos e outras pessoas que, à vista dos fariseus, à vista dos hebreus, eram pecadores. E um dos fariseus pergunta a um dos discípulos de Jesus como ele estaria ali, na casa daquele homem, jantando com o coletor de impostos e com pecadores. E Jesus escuta, aquela pergunta que é feita a um dos seus discípulos. E ele responde, eu vim para os doentes, porque aqueles que estão sãos não precisam de médicos. Misericórdia quero, e não sacrifícios. Essa é a resposta de Jesus naquele momento, para aquele fariseu. Então aí já mostra o teor, da missão de Jesus e daqueles que passaram a acompanhá-lo. Ou seja, que eles teriam que admitir no seu círculo de trabalho todas as pessoas, principalmente aqueles que estavam sofridos, aqueles que eram escanteados pela sociedade. E assim, Mateus seguiu Jesus. E por que ele é um dos primeiros evangelhos, do Novo Testamento? Justamente porque Mateus, por ele ser um homem estudado, por ele conhecer os judeus, então ele escreve, o público-alvo dele, quando ele escreve a sua parte no Evangelho, é justamente para eles. Porque ele acreditava fielmente que naquela profecia que havia no Antigo Testamento, que o Messias viria para o povo judeu, ele acreditava que era Jesus, esse Messias. Coisa que os outros judeus discordavam, porque eles esperavam, como a gente sabe, que o Messias viesse como um homem de posses, como um homem que tivesse um poder dentro da sociedade, e não filho de um carpinteiro, nascido numa aldeia que não tinha nenhuma representatividade na época, que era Nazaré. Então, eles não reconheciam, ainda mais pelas ideias que Jesus trazia, de amar aos inimigos, do perdão das ofensas, e de trazer todas as pessoas para perto dele e para os seus ensinamentos. Mas Mateus, no caso, ele acreditava que Jesus era, então, esse Messias. E que ele, além de ter essa universalidade de ensinos, era também aquela pessoa que acolhia a todos. Assim sendo, a gente vai ver que uma das missões de Mateus era justamente anunciar a vinda do Cristo. E foi o que ele fez quando escreveu o seu Evangelho, relatando várias passagens da vida de Jesus. E nós vamos justamente entrar no tema de Mateus, que é o nosso assunto hoje, que diz:
acautelai-vos dos homens, porquanto eles nos farão comparecer nas suas assembleias e vos farão açoitar nas suas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunhas, bem como às nações. E a gente encontra em João também, no capítulo 16, versículos 1 a 3, algo também parecido, que diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conhecem nem ao Pai e nem a mim. E a gente vê que ao longo da história, não só os profetas que vieram antes de Jesus, mas depois os seus discípulos, aqueles que o seguiram, né, como eles foram perseguidos, como cada um deles teve uma morte, de certa forma, trágica, justamente porque traziam esses conceitos, não é? A boa nova daquilo que Jesus estava trazendo. Nós temos a exemplo o próprio Paulo de Tarso, que antes de se tornar o Paulo de Tarso, era Saulo, e foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. A gente vê isso no livro Paulo e Estevão. Então, mas dentro da perspectiva de Saulo, antes dele se tornar Paulo, ele não era mau. Mas ele achava que realmente os cristãos tinham que ser combatidos, porque eles viam aqueles que seguiam a Jesus como traidores de Moisés, daquilo que Moisés havia trazido. Então ele cumpria aquela missão de perseguir os cristãos, porque ele achava realmente, e ele acreditava, dentro daquilo no qual ele foi criado, dos ensinamentos que ele teve na sinagoga, que aqueles cristãos, aquelas pessoas, eram verdadeiramente traidores. Até, como a gente sabe, na estrada de Damasco, quando Jesus se apresenta a ele, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele inicia o seu processo de conversão e depois se torna o maior divulgador dos ensinamentos do Cristo. Vem também, é preso várias vezes, é torturado, mas ele consegue, ele persevera e vai até o final, dando o seu testemunho, né, da conversão dos ensinamentos do Cristo. Vamos trazer para os dias de hoje. Quantos de nós, não é, que estamos aqui hoje, nos consideramos cristãos, como muitas vezes, até pelos nossos próprios familiares ou amigos, quando a gente vem falar de Jesus, quando a gente vem falar dos seus ensinamentos, quantas vezes somos chamados de tolos? Ou então de beatos, não é? Às vezes até de uma forma pejorativa. Ah, mas agora você está muito beato, você só fala em Jesus, você só fala em perdão. E muitas vezes somos até questionados. Quando fazemos algo errado, temos uma atitude equivocada, nos perguntam: mas você não é espírita? Como é que você responde dessa forma ou você tem essa atitude? Como o fato de sermos espíritas ou de sermos cristãos, isso nos desse uma situação já de santidade. Coisa que a gente sabe que não é. Essa questão, não é, da santidade é uma questão de conquista individual e que se dá passo a passo. O que ocorre é que hoje nós optamos por nos modificarmos. Nós optamos por buscar o Evangelho de Jesus. Não quer dizer que a gente já o cumpra totalmente. Infelizmente, para nós, ainda não. Como muitas vezes é dito aqui na tribuna, o Evangelho é ainda a grande novidade. Por quê? Porque a gente ainda não consegue vivenciá-lo da melhor forma possível. Mas voltando aqui para a questão, nós temos o exemplo, né, aqui no meio espírita, do Chico Xavier. Como ele foi testado desde criança em sua paciência, né? Quantos viviam desconfiando
Quantos viviam apontando ele como uma fraude? E ele sofre até mesmo dentro da própria família. Quando um dos seus sobrinhos, né, vai a público e vem dizer que ele era uma fraude. Que tudo aquilo, não é, que ele dizia, aquelas psicografias, tudo aquilo que ele fazia na seara espiritual era uma fraude. E Chico passou por aquela situação de uma forma mesmo triste, mas passou com valentia e perseverou. Suportou aquela situação. E o que vem a dizer isso? Que cada um de nós que escolhe trilhar esse caminho, como diz aqui, devemos mesmo nos acautelar. Porque somos sempre testados. No nosso dia a dia, somos testados na nossa paciência, somos testados por esses que muitas vezes nos questionam, e você não é espírita? Por que ainda se comporta dessa maneira? E naquele momento, muitas vezes, ficamos sem palavras. Porque aí a gente faz um olhar para dentro de nós e verificamos quanto ainda há a conquistar. E se a gente não tiver o firme propósito de continuar, naquele momento, aquela palavra, aquele questionamento, se a gente não tiver cuidado, ele nos derruba. Ele nos faz pensar, realmente, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu acho que realmente eu não tenho jeito. É melhor eu deixar isso para lá. E se a gente realmente parte para esse caminho, mais uma vez, a gente se desvia daquele caminho que o Pai Maior traçou para cada um de nós, de sermos a sua imagem e semelhança. Então é importante que nós estejamos atentos a essas situações e tenhamos algo que também é muito difícil para nós, a humildade. De naquele momento a gente reconhecer, realmente, eu estou agindo mal, eu estou agindo de forma equivocada, eu muito tenho ainda a conquistar em termos de moralidade, em termos espirituais, mas eu hoje, pelo menos, eu estou aqui. E antes, onde é que eu estava? E podemos também transportar a pergunta para o outro. E você? Aonde você está? O que você quer? O que você está fazendo para se melhorar? Para se tornar uma pessoa melhor? Não é que com isso a gente vai fazer um revide, mas fazer com que o outro também faça uma reflexão sobre si mesmo. E não fique apenas a nos apontar dedos. Porque esse não é o melhor caminho, nem para essa pessoa e nem para nós. Então, há momentos que nós vamos nos sentir testados, fragilizados. Há momentos até que a gente tem vergonha de dizer, alguns de nós, que somos espíritas, porque, infelizmente, o entendimento ainda, não é? Quando a gente diz que é espírita, é mesa branca? Você bate bombo? É para o bem ou é para o mal? Isso sem nenhuma crítica a nenhuma religião afro-brasileira, porque elas são lindas, são belas. Né? Cada um tem um caminho a trilhar. Nós escolhemos este. Não é menosprezando nenhuma delas, muito pelo contrário. Não é? Porque se a gente reparar, nós temos um pouco de cada coisa. E o que realmente interessa é buscarmos a Deus, é praticarmos o bem. Isso é que realmente interessa. O caminho que escolhemos, se é o do catolicismo, se é sermos evangélicos, se é sermos do candomblé, se é sermos do Islã, pouco importa. O importante é que a gente busque seguir os ensinamentos de Jesus. Porque muitas vezes pode ser que quem é do Oriente, né, de outros lugares, não conheça a figura de Jesus. Mas, com certeza, por outros nomes, não é, por outros deuses que eles venham a cultuar, eles conhecem os ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque os ensinamentos do Cristo são universais. Então, nós temos que ter essa cautela. Quando eu estava aqui estudando, eu fiquei pensando, não apenas com aqueles que nos rodeiam
e que muitas vezes nos testam. Mas eu acho que a grande cautela que nós temos que ter é conosco mesmo. Se nós realmente estamos dispostos a seguir esse caminho do Cristo. Se realmente nós estamos dispostos a abrir mão de muitas coisas. Porque a gente sempre quer, e como a gente vai ver aqui numa história aqui do livro do irmão X, a gente quer estar próximo a Jesus, a gente quer que ele nos note, assim como Zaqueu queria, né, ser olhado, ser notado por ele. Nós queremos isso. Mas qual é a nossa contrapartida? E nós vamos ver aqui nessa história, que é bem interessante, que é o discípulo de perto, em que um jovem chamado Efraim, filho de Atade, busca a Jesus. E ao buscar a Jesus, ele diz: Mestre, eu gostaria de ser um dos teus discípulos diletos, de estar junto ao teu coração, de poder caminhar junto contigo, de poder participar dos teus pensamentos, das tuas decisões, daquilo que desejas fazer e trazer para o nosso povo. Mas só que Efraim, a visão que ele tinha, não era a da vivência do Evangelho, não era de uma renúncia. Efraim, como ele via que Jesus estava naquele momento sendo muito aclamado, muitas pessoas o seguiam, a perspectiva dele era de poder. É do que aquilo iria gerar e que ele também ficasse sendo bem visto, principalmente alguém que estava ali naquele momento se destacando, sendo seguido. E Jesus escuta, não é? Tudo aquilo que ele tem a dizer, daquilo que ele deseja. E Jesus começa a perguntar a ele o seguinte. Ele diz assim: o seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção. Mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. E o que ele quer dizer com isso? Que aquele que simplesmente quer cumprir, seguir a Jesus de forma ritualística, não é? De uma forma apenas exterior, então ali ele sempre vai encontrar diversos obstáculos, diversas situações que o desviem, né, dessa presença de Jesus. Ah, hoje eu não posso ir à igreja, ou eu não posso ir ao centro, ou eu hoje não posso ajudar naquela campanha, não porque eu tenho um aniversário, não porque hoje eu estou cansado, ou porque hoje eu preciso dormir. Enfim, sempre tudo se torna um obstáculo para que ele vá cumprir aquela pequena tarefa, não porque Jesus precise que ele vá, mas para o seu bem próprio e também na ajuda aos seus semelhantes. Mas aquele que realmente quer essa aproximação maior com Jesus, não é? Que quer realmente criar esse vínculo maior, ter esse relacionamento mais próximo a Jesus, ele precisa de uma maior vigilância. E vai haver momentos que a gente vai ter que escolher. Realmente. Eu vou cumprir, eu venho aqui para a mediúnica, eu venho para uma tarefa aqui no Jefa, ou eu vou para alguma tarefa de assistência numa igreja, eu vou visitar um hospital, ou realmente hoje eu vou ficar aqui só descansando. Não, nada contra o descanso, todos precisamos descansar, mas eu digo assim, há momentos que a gente tem a condição de fazer uma determinada coisa, que é para o bem nosso e do outro, mas que a gente se esquiva. Então esse é o discípulo ao longe, desse existem muitos. Mas desse discípulo que quer ser de perto, ele precisa estar mais vigilante. Em alguns momentos, abrir mão, às vezes, de um lazer, de um determinado descanso, para se fazer presente numa tarefa. Com isso não quer dizer que ele já seja melhor do que os outros, mas que ele já está querendo, de fato, seguir esse caminho, né, com mais ênfase, com mais vontade, com mais determinação. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres,
misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. É ou não é? Esse centro aqui que a gente frequenta, que a gente está aqui, se não houver o empenho de todos os trabalhadores que o fazem, muitas vezes, como dissemos aqui, vem do trabalho direto para cá, às vezes cansado, né, às vezes de um dia exaustivo, às vezes com algum problema, às vezes com dor de cabeça, com fome, mas vem para cá. Né, vai participar da mediúnica, vem fazer uma monitoria de estudo, vai atender alguém que está naquele momento necessitado, né, de uma conversa, de um acolhimento, de uma orientação. Então, todos que aqui trabalham, independentemente da tarefa que façam, todos se doam e buscam fazer da melhor forma possível. E não apenas aqui, mas em outras casas espíritas, nas igrejas, não é? Nas igrejas evangélicas. Então, se a gente tem esse propósito, realmente, a gente vai se afadigar para poder servir a Jesus. Mas nós fazemos isso com alegria. E devemos fazer com alegria e não por obrigação. Porque se é por obrigação ou se é para que os outros vejam e nós estamos fazendo isso ou aquilo, aí realmente perde totalmente o valor. É importante que a gente faça visando a Jesus, porque o trabalho é de Jesus, não é do Jefa, não é da Igreja Católica, não é da Igreja Presbiteriana, o trabalho é de Jesus. Agora, cada um de nós aqui buscou servir a Jesus. E é através disso que a gente faz dessa maneira, buscando essa proximidade com o nosso comportamento. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto, amar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. Porque à medida que a gente compreende, não é, que é importante que a gente tenha essa paciência com o outro, porque nem tudo são flores, em lugar nenhum, nem no nosso trabalho, nem na nossa família, nem aqui no Jefa. Há momentos que surgem os conflitos, surgem as intrigas, surgem eu disse, me disse. E qual o nosso papel? Aí vem justamente nos acautelarmos, não é, diante desses acontecimentos. Fazendo o quê? Tendo paciência. Buscando não revidar, às vezes, aquele companheiro que está no mau momento, ou porque simplesmente não gosta de nós, ou acha que o nosso trabalho não está sendo feito a contento, e que vem ali muitas vezes com a crítica, né? Vem num tom de voz mais alterado, vem nos falar de uma maneira mais agressiva. Então, isso nós sabemos que naquele momento aquilo nos dói, nos machuca, porque às vezes aquele é o nosso limite. Para o outro, aquilo ali pode ser muito pouco ou quase nada. Mas para nós, às vezes, é tudo o que a gente está conseguindo fazer naquele momento. Então, é importante que a gente não se deixe abater pelas críticas. Como diz em Eclesiastes, em tudo somos atribulados, mas não destruídos. Então, essa deve ser a nossa perspectiva. Somos atribulados, enfrentamos diversas situações, até mesmo dentro da própria casa espírita, como diz naquele livro que tem aqui, né? Aconteceu na casa espírita. Que acontecem várias situações, porque aqui ninguém é santo. Todos nós estamos caminhando, buscando sermos melhores. Mas ninguém aqui já conseguiu, não é, o seu estágio realmente de santidade. Então é preciso que a gente, que já conhece, que já ouve tanto aqui do perdão às ofensas, da necessidade de se ter a paciência, nesses momentos em que somos confrontados, em que somos testados, né, a gente consiga se acautelar e simplesmente levar aquela situação da melhor forma possível, sem criar daquela situação uma outra que venha, muitas vezes, trazer a desarmonia, né, o desafeto, a contenda entre irmãos,
que, como sabemos, Jesus dizia, 6 coisas, né, Deus não gosta, mas uma ele realmente repreende. É aquele que cria a contenda entre irmãos. Por isso, necessário essa vigilância e essa paciência. Aí Jesus continua. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço, em constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseje. O de perto, porém, muita vez seguirá comigo pelo atalho espinhoso. E a gente sabe que é justamente isso. Aquele que está distante e que acha que a qualquer momento, não, se eu não fizer hoje, eu faço amanhã, está tudo certo. É aquele que ainda está nessa perspectiva. Mas aquele que escolhe, diz, não, eu estou determinado a, na medida do meu possível, a seguir o Evangelho de Jesus. Quantas vezes o nosso testemunho é espinhoso? Principalmente quando chegam as dificuldades, sejam elas de ordem material, sejam de ordem sentimental, ou de doenças, ou de perdas familiares. Como é difícil para nós, nesse momento, a gente dar esse testemunho de coragem, de fé, de resignação. Não digo de conformação, porque nós não devemos nunca nos conformar, a gente deve sempre procurar superar as adversidades, mas com resignação, confiando que Jesus está no leme e que Deus está conosco. Que se aquela situação que ora se apresenta é difícil, ela nos testa, ela nos faz caminhar por desertos, mas que o deserto também é um caminho e que não estamos sozinhos, que lá adiante nós estaremos mais fortalecidos, não é? Nós estaremos mais com outro olhar sobre nós mesmos e sobre aquela situação que nos rodeia. Mas se a gente não está disposto a dar esse testemunho, o que acontece conosco? Aí nós vamos entrar naquele momento da reclamação, da impaciência, da incredulidade, da raiva, da revolta. E começamos a questionar, por que Deus? Por que comigo? E por que não comigo? No que eu sou melhor do que o outro? Será que eu não necessito desse aprendizado? Será que eu não preciso passar por essa situação para que eu me torne uma pessoa melhor? É bom? Não. Quem gosta de sofrer? Ninguém, né? Mas, às vezes, é necessário para que a gente cresça, para que a gente saia dessa nossa infantilidade espiritual, né? Para que a gente se descubra efetivamente a força que nós temos e quem podemos ser. Por isso que Jesus dizia, quem perseverar, né, vai conseguir chegar até onde o Pai deseja de nós. Continuando. O de longe dá-se a pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á da fortaleza para perdoar, sempre e recomeçar o esforço do bem, quantas vezes se fizerem necessárias. E como é difícil para nós ainda essa questão do perdão, né? O desculpar já é difícil, e o perdoar, então, nem se fala. E há um caso, não é, que Chico nos conta, em que ele tinha um cachorrinho que ele gostava muito. E a irmã dele achava que aquele cachorro dava muito trabalho, ele já chegava cansado do trabalho, depois atendia, né, a todas aquelas pessoas que o buscavam. E depois de tudo aquilo, aquele cachorrinho ficava ali perto dele, querendo sair, querendo passear, e ele saía. E ela achava que ele estava extenuado e que não podia, além de toda a carga que ele já possuía,
Além de tudo, ainda ter que cuidar daquele cachorrinho, sair para passear mesmo ele cansado. E um dia, quando ele sai para o trabalho, ela pega aquele cachorrinho que ele amava tanto e dá. Quando ele chega em casa, que já estava acostumado, quando ele chegava, o cachorrinho já vinha para ele, né, naquela festa, naquela alegria, que ele procura por toda a casa, por todo canto e nada. E ele sai perguntando, né? Não, eu dei. Você já chega aqui todo dia cansado. Do trabalho, ainda tem que atender as pessoas, ainda depois tem que sair com esse cachorrinho. E ele fica profundamente triste. Ressentido mesmo. E ficou com aquilo dentro dele, né? Aí Emmanuel aparece para ele e disse, Chico, por que você está assim? Aí ele relata a situação. E se você vai ficar dessa forma, só por causa disso, você acha que está certo? Não, mas eu amava muito aquela cachorrinha, minha irmã fez isso, eu não estou conseguindo ficar bem. Aí disse, pois você vai conseguir? Você sabe qual é o maior sonho da sua irmã? Eu disse, sei, é ter uma máquina de costura. Eu disse, pois você vai amanhã comprar uma máquina de costura e dá a ela. Mas eu não tenho condições, compre como puder, a prestação do jeito que der, mas dê a ela. Você vai ver que essa tristeza vai passar. E Chico, né, obediente que era, foi, assim fez, comprou aquela máquina de costura em milhares de prestações, e quando a irmã menos espera, chega aquela máquina de costura para ela, e ela fica transbordante de felicidade, de alegria, e não sabia o que fizesse. Se ia para um lado, se ia para outro, se abraçava ele, se olhava a máquina, e diante daquela extrema felicidade dela, que era uma coisa tão forte, tão genuína, que era um sonho que ela estava realizando, aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela tristeza de Chico passou. E ele conseguiu desculpar a irmã por ter dado aquela cachorrinha que ele tanto amava. Então, ele conseguiu fazer isso. Muitas vezes isso para nós é difícil. Uma pessoa que naquele momento nos diz uma má palavra ou faz algo que a gente se dói, se ressente, se machuca, a gente ir e justamente fazer, retribuir, digamos assim, aquele mal com o bem, que era o que Jesus nos ensina. Então isso muitas vezes nos traz um alívio. Quantas vezes uma pessoa chega, nos diz alguma coisa, a gente ao invés de levar para o lado pessoal ou ficarmos tristes, a gente vai depois, quando tudo está mais calmo, a gente chega lá, dá um abraço, dá um sorriso, e aquela pessoa se desarma. Ela já olha para nós de outra maneira. E como é bom, né, o nosso coração ficar livre daquela bagagem, né, de ressentimento, de tristeza, de mágoa, que na realidade não nos serve para nada. Continuando. O de longe não cooperará sem honras, o de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio, em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Após longa pausa, fixou em Efraim os olhos doces e indagou: aceitarás mesmo assim? O candidato, algo confundido, refletiu e exclamou: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te, o sublime apostolado sob juramento. Jesus aceitou-lhe o amplexo efusivo e ruidoso, despediu-se dele sorrindo. Mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Então aqui nesse Efraim nós percebemos ainda às vezes, muitas vezes nós, quando somos chamados, não é, a esse testemunho, de sermos aqueles trabalhadores que trabalham por amor, sem buscar aquele destaque, sem aquele reconhecimento todo. Quando muitas vezes, como já dissemos aqui, passamos por situações difíceis, aí a gente percebe, não estou pronto, como Efraim não estava. Então, muitos de nós não estão prontos ainda, não é, para vivenciar, não é, essa proximidade
com Jesus. Mas isso não quer dizer que a gente não possa, de alguma maneira, dentro das nossas possibilidades, caminhar. Fazer um pouco aqui, um pouco ali, até que a gente chegue a esse momento, como Chico chegou, de justamente curar a sua tristeza, realizando o maior sonho da sua irmã. A gente talvez não consiga isso ainda, mas a gente chega lá. E o pressuposto para que a gente chegue lá é justamente buscando fazer um pouco a cada dia. Em pequenos gestos, em pequenas ações, a gente vai se melhorando, porque é um exercício. Assim como nós demoramos milhões de anos para adquirirmos os nossos automatismos biológicos, nós também levaremos ainda milhões de anos, quem sabe, para conseguirmos esses automatismos no bem, em que chega um momento que não haja outra possibilidade que não seja a prática do bem e do amor. Em que mesmo chegue aqueles momentos de provação, cheguem aqueles que querem nos derrubar, aqueles que nos apontam dedos, aqueles, como a gente sabe que ainda existem, infelizmente, aqueles que dizem que matam em nome de Deus, em nome de Alá, os ímpios, que eles nos consideram os ímpios, os cristãos, porque não acreditamos em Alá. Eles ainda estão nesse estágio, não é? E que matam, fazem atos de terrorismo e matam tantas pessoas inocentes pelo fato apenas de serem cristãs. A gente, infelizmente, ainda vê isso. Mas isso não deve nos demover. Isso não deve nos tirar do caminho ao qual nós escolhemos seguir, que é da vivência do Evangelho de Jesus. E nesse livro aqui conta também justamente uma outra história, aí já é o inverso, de um homem que era considerado santo, né, por aqueles que o conheciam. E numa dessas suas viagens, enquanto ele divulgava os ensinamentos de Jesus, ele atravessa um local que era meio pantanoso e começa a chover muito forte. E ele sai ali caminhando, ele mais ou menos que conhecia aquelas paragens, e ele sabia que ali perto daquele pântano haviam crocodilos. E ele começa a andar à margem do pântano e daqui a pouco ele vê um crocodilo se aproximar e daqui a pouco outro e ele vai, corre, que ele sabe que ali mais adiante há uma espécie de uma pedra que ele possa subir e ali continuar o seu caminho. Mas ao chegar nesse local, essa pedra já não estava mais, tinha sido removida para uma construção. Aí ele se lembrou que havia mais adiante uma espécie de um poço no qual ele poderia se refugiar até que aqueles crocodilos se afastassem. E ele, ao chegar lá, se depara, naquele poço havia uma cobra que olha para ele de forma agressiva, então ele corre. Aí se lembrou que ali havia uma choupana. Mas ao chegar lá, essa choupana havia sido queimada. E cada vez mais ele vai encontrando obstáculos e perseguidores, ali aqueles animais. E sem encontrar um local no qual ele possa conseguir se amparar. Aí mais adiante ele se lembrou que havia uma espécie de um monte onde ele poderia subir, que seria mais seguro. Mas ao chegar próximo, ele viu que pela chuva, aquela areia, aquele monte havia sido levado. E ele continua correndo e aqueles animais a cercá-los, até que ele chega assim, vê uma espécie de uma rocha, assim, ele vai para a ponta da rocha, pensando que a partir dali ele poderia descer e seguir por outro caminho. Mas quando ele chega na beira daquela rocha ali, que ele olha para baixo, há um abismo. E ali aqueles crocodilos vão se aproximando, e ele se ajoelha e diz: bem, Jesus, aqui estou, pronto para te servir de acordo com o testemunho que escolhestes para mim. Seja o que Deus quiser. E nisso ele vê uma figura que se aproxima de muita luz. E era o próprio Jesus. Diz: não temas, meu irmão, fica tranquilo, ainda não é o teu dia. E começa a surgir uma neblina e um vento muito forte, e aqueles animais assustados saem dali, vão embora,
E Jesus, segue o teu caminho. Vais conseguir chegar aonde desejas, mas nunca te esqueças de perseverar. E ele mais tarde conta, né, a outras pessoas essa situação, e ele justamente traz isso, que à medida que a gente avança nesse caminho da vivência do bem, da vivência do evangelho, mais somos testados. Às vezes nós encontramos, entre aspas, um crocodilo, uma adversidade, uma vez por mês, uma vez por semana. Mas à medida que a gente avança nesse caminho, a gente daqui a pouco, todo dia tem um obstáculo, todo dia tem uma coisa para nos testar. Mas se a gente persevera e confia, Jesus está ali, não estamos sozinhos. Porque é importante que a gente se dê conta que à medida que a gente avança e que, digamos assim, as tentações venham, as provações venham, as situações aconteçam até para ver se realmente estamos prontos, até realmente para ver se temos a condição de enfrentar, não é, digamos assim, esses homens do Sinédrio, esses que irão nos açoitar, seja fisicamente, seja emocionalmente, espiritualmente, se estamos preparados para esses açoites. E se, independentemente disso, nós iremos seguir adiante, ou se iremos, mais uma vez, sucumbir, como já fizemos tantas e tantas outras vezes. Então é necessário que a gente olhe o nosso caminho, olhe a nossa volta, olhe dentro de nós o que nos acontece. E se estamos realmente dispostos, se seremos esse discípulo de longe, não é, que vai ali pelo caminho, mas sempre parando, sempre arrumando uma situação para se desviar do caminho. Hoje eu vou, amanhã não vê, quem sabe, talvez. Dá tempo. Se não for nessa existência, é na outra, é na próxima, sabe-se lá quando. E com isso vamos nos arrastando no nosso processo evolutivo. Mas até quando? Porque vai chegar um momento que não teremos mais essa opção de nos arrastarmos, de esperarmos. Né? Seremos levados a isso, ou por vontade própria ou não. Porque chega um momento que a gente precisa crescer, assim como acontece conosco aqui, né, como seres humanos, no campo biológico, por mais que a gente diga, não, quero ficar com 12, com 13, 14 anos, não vai ficar. Nós vamos crescer. Embora muitas vezes a gente não cresça em nossa personalidade, né, mentalmente, mas ainda assim, a vida nos traz desafios que nos obriga a esse crescimento, a essa modificação. E com o cristão, não é diferente. Espiritualmente, nós somos levados a esse caminho do crescimento. E por que somos levados a esse caminho do crescimento? Para a nossa própria felicidade. Para que possamos, como já dissemos, um dia sermos imagem e semelhança do nosso Pai. Porque ninguém é feliz enquanto sofre. Ninguém é feliz quando ainda traz dentro de si o orgulho, a vaidade, a falta de amor, a falta de perdão. Né? Quando ainda deseja o mal ao outro. Quando ainda revida sempre tudo o que lhe acontece de ruim. Quando ainda vai pelos caminhos da vingança, pelo caminho dos vícios. Ninguém é feliz dessa forma. Às vezes pensa que é. Mas se parar para pensar, se parar um momentinho que seja, vai ver que não tem essa alegria que muitas vezes canta aos 4 cantos do mundo. Então, por isso é importante que a gente busque realmente esse caminho do crescimento. Esse caminho, né, que todo cristão, uma hora ou outra, vai ter que enfrentar. Porque o caminho, muitas vezes, vai ter esses espinhos, vão ter esses testes, como esse nosso irmão aqui, que simbolicamente, né, foram esses crocodilos, foram a cobra, foi a falta de um lugar de se amparar. Mas que ali na retaguarda estava quem? Jesus.
É importante que a gente se lembre disso. Nesses momentos em que a gente olhar para um lado, olhar para o outro e dizer, eu estou sozinho. Parece que tudo está acontecendo na minha vida. É uma doença, é o emprego que a gente perde, são as situações familiares, às vezes as situações conjugais, as situações materiais, e a gente olha, e agora? Para onde vou? Aí, nesse momento, essa é a diferença daquele discípulo distante para aquele discípulo que já está mais próximo. Aquele que está distante, ele vai se desesperar. Ele vai realmente se perder naquele caminho. E aquele que já está mais próximo, embora sofrendo, embora sentindo toda aquela situação que está passando, ele vai buscar o conforto em Deus. Vai buscar aquelas forças que ele não tem. Naquele momento, ele vai buscar em Deus. E se aqueles que hoje lhe apontam dedos, quantas vezes dizem para nós, você não é, frequenta tanto, faz tanta caridade, frequenta a casa espírita, e você está passando por isso, que adianta ir? Para que você vai? Eu não sei se algum de vocês já escutou isso, mas eu já escutei. Para quê? Você vai para lá, tanta coisa, e de que isso está lhe servindo? Eu digo, só eu sei como está me servindo. Está justamente para quando eu vi esse tipo de comentário, eu não revidar à mesma altura. E naquele momento que eu estou fraca, pedir forças, ao invés de ficar me desesperando, como já fiz tantas outras vezes. Então, essa é a diferença. Ninguém pense que o caminho será fácil. Ninguém pense que não teremos que dar o nosso testemunho. A exemplo, lá atrás, muito antes de Jesus vir, e trazer os seus ensinamentos, nós vimos lá no começo do Antigo Testamento, quando Moisés está ali pastoreando, e ele vê aquela sarça ardente, aquele arbusto, e Jesus o chama para ir até onde ele estava, manda que ele tire os sapatos, para que ele tivesse a certeza de que se tratava de algo sagrado, porque os egípcios, quando iam reverenciar os seus deuses, eles tiravam os seus calçados. E ele, que foi criado como egípcio, dentro dos valores egípcios, então Jesus fez aquela referência, tire os seus sapatos e venha. E naquele momento ali ele convocou Moisés para que ele libertasse o povo hebreu do cativeiro egípcio. E ele tentou fugir, disse, não, mas eu não tenho condições, eu não estou preparado. Mas Deus foi enfático e fez com que ele realmente cumprisse a sua missão. E pela história que a gente sabe, foi fácil. O caminho que ele traçou, ter que enfrentar não apenas o faraó, que era a figura mais importante do mundo material naquela época, mas também o seu irmão de criação. Ali havia um conflito duplo, o da autoridade que ele teria que enfrentar e também daquele seu irmão que ele amava. Mas ele foi fiel, ele perseverou e conseguiu realizar a missão que Jesus lhe destinou, que Deus lhe destinou, desculpem. A mesma coisa somos nós. Muitas vezes as coisas vão vindo para as nossas mãos. As solicitações de Deus para nós, que a gente siga um determinado caminho, para que a gente realize uma determinada atividade. E muitas vezes a gente diz assim, mas eu não posso, ou por isso, ou por aquilo, eu não sou capaz. Será que não? Ou será que a gente está como esse Efraim? Não, eu vou ali e eu já volto, e nunca mais volta. Não é porque não estejamos preparados, mas porque não queremos abrir mão, porque a gente sabe que no momento que a gente envereda por esse caminho, de querer seguir a Jesus, a gente vai se defrontar com algumas renúncias. A gente vai ter que abrir mão de velhos hábitos.
A gente vai ter que abrir mão daquele velho homem, daquele que não quer perdoar, daquele que é muito orgulhoso, daquele que é muito vaidoso, né? Daquele que só acredita nas coisas materiais, naquilo que vê e pega. Eita, como é difícil, né, a gente se defrontar com essa situação. Mas se aquele serviço, se aquela situação, se aquele chamamento chega para nós, tenhamos coragem, meus irmãos, de dizer, eu vou. Ainda que eu não esteja totalmente preparado, mas eu vou dar o primeiro passo. E à medida que a gente dá um passo, dá o segundo, Deus vai nos capacitando a dar os próximos passos. Vai nos mostrando o caminho a ser seguido. E nos momentos que surgirem as dificuldades, não tenham dúvidas, Ele também estará lá, ao nosso lado, nos guiando, nos dando coragem, nos empurrando muitas vezes para que a gente continue a perseverar em seu caminho, para a nossa própria felicidade. Porque Ele precisa de nós como criaturas, no sentido que a gente realize determinadas coisas. Mas não tenhamos dúvida que se Ele me dá uma tarefa e eu não quero fazer, outra pessoa o fará. O trabalho se faz de uma forma ou de outra. Mas não é melhor, se temos a oportunidade de realizar algo em favor do próximo, em favor de nós próprios, nós aceitarmos esse desafio, nós tentarmos fazer o nosso melhor? Eu acredito que sim. Então vamos abrir o nosso coração para esses chamamentos. Vamos ter a coragem de enfrentar aqueles que nos confrontam. Muitas vezes dentro da nossa casa, muitas vezes no nosso trabalho, às vezes pessoas até muito próximas a nós. Quando eu comecei a fazer o evangelho em minha casa, no lar, olha, era uma situação. Era televisão alta, era menino conversando, parece que naquela hora tudo acontecia. Eu digo, não, vamos em frente. Teve momento de eu fazer na varanda, teve momento de eu fazer no banheiro, desculpem. Hoje, à medida que eu perseverei, hoje todo mundo na hora não querem participar, mas todo mundo, baixa a televisão, fica quietinho, e eu consigo fazer meu evangelho lá no meu quarto tranquilamente. Então são pequenas coisas que a gente, se a gente não se dobra, se a gente persevera, as pessoas passam a respeitar. Até que elas não concordem com a nossa crença. Até que elas não concordem com aquilo que a gente diz acreditar e acredita. Os meus filhos mesmo dizem, mãe, tu vai bater bombo? Eu digo, justamente, meu filho, olha, cuidado, viu? Aí eles já ficam lá rindo. Então a gente não interessa o que os outros digam, o que os outros pensam. Se eu estou certa do que o que eu estou fazendo é bom, é o correto, então vamos em frente, minha gente. Não vamos ter medo. Vamos ter coragem. Vamos confiar em Jesus. E na medida do possível de cada um de nós, vamos fazer os nossos enfrentamentos. Vamos afastar os nossos crocodilos, sejam eles mensais, anuais, diários. Vamos afastá-los e seguir em frente. Mas o nosso tempo é chegado. E hoje, ao invés de uma mensagem, eu quis trazer aqui para vocês uma história, não é, do livro, se eu não me engano, Boa Nova, que é o candidato intelectual, que isso fala um pouquinho de cada um de nós. Conta-se que Jesus, depois de infrutíferos desentendimentos com doutores da lei em Jerusalém, acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino, que se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Recebeu o mestre cordialmente e, em seguida, as interpelações do futuro aprendiz passou a explicar os objetivos do empreendimento. O evangelho seria a luz das nações e consolidar-se-ia à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança. A paternidade celeste resplandeceria para todos,
Judeus e gentios converter-se-iam em irmãos, filhos do mesmo pai. O candidato, inteligente, fixando no Senhor os olhos arguciosos, indagou: a que escola filosófica obedecerá? A escola do céu, respondeu complacente o divino amigo. E outras perguntas foram acontecendo. Quem nos presidirá a organização? Nosso Pai Celestial. Em que base aceitará a dominação política dos romanos? Nas do respeito e do auxílio mútuos. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como proceder? Desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? O direito de servir sem exigências. O rapaz arregalou os olhos aflitos e prosseguiu indagando. Em que consistirá, desse modo, o salário do discípulo? Na alegria de praticar a bondade. Estaremos arregimentados num grande partido? Seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atenta à vontade divina? O programa, aí Jesus responde, permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Onde a voz imediata de comando? Na consciência. E os cofres mantenedores do movimento? Se situarão em nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Acima de tudo, o Pai, e na estrada comum, com as nossas próprias forças. Quem reterá a melhor posição no ministério? Aquele que mais servir. O candidato coçou a cabeça, francamente desorientado, e continuou finda a pausa. Que objetivo fundamental será o nosso? Respondeu Jesus sem se irritar. O mundo regenerado, enobrecido e feliz. Quanto tempo gastará? O tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para início da obra? Dos que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. Não teremos recursos de constranger os seguidores à colaboração ativa? No reino divino não há violência. Quantos filósofos, sacerdotes, políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. A missão abrangerá quantos países? Todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? Todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio se levantam as construções de começo? Aqui em Jerusalém? No coração dos aprendizes. Os livros de apontamento estão prontos? Sim. Quais são? Nossas vidas. O talentoso adventício continuou a indagar, mas Jesus silenciou sorridente e calmo. Após longa série de interrogativas sem resposta, o afoito rapaz inquiriu ansioso. Senhor, por que não me esclareces? O Cristo afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou, busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e servir por amor, sem perguntar. Muita paz para todos.